Eu matei um homem com as minhas próprias mãos, não com uma faca ou um tiro, mas com o veneno da verdade que ele próprio me injetou no coração. A minha família, aqueles que deviam ser o meu porto seguro em Lisboa, riram-se de mim durante anos, chamando-me de sonhador idiota por acreditar num negócio online que mal pagava o pão de cada dia. E agora, enquanto o sol se põe sobre o Tejo, eu sorrio porque eles imploram aos meus pés, e o jogo, esse jogo cruel da vida portuguesa, virou-se de cabeça para baixo. O ar de Lisboa naquela tarde de verão de 2018 cheirava a mar e a sardinha assada, mas para mim era só o fedor da humilhação. Eu estava no chiado, encostado a uma parede de azulejos rachados, o telemóvel na mão a tremer como se fosse explodir. A mensagem da minha irmã, a Ana, piscava na ecrã: mais um mês sem vendas. Vem para casa, mano. O pai diz que estás a desperdiçar a vida com essa merda de internet. Volta para o emprego no supermercado. Rima alto, um riso seco quicou pelas ruas estreitas, fazendo virar cabeças de turistas com máquinas fotográficas ao pescoço. Eles não sabiam que, por trás daquele sorriso forçado, o meu mundo estava a desabar como um prédio antigo no bairro Alto depois de um sismo. Eu chamo-me João Mendes, 32 anos na altura, nascido e criado nas entranhas de Alfama, onde o fado se infiltra nas paredes como umidade do Tejo. Cresci a ouvir o meu pai, o Manuel, a cantar canções tristes de perda e saudade na tasca do bairro, enquanto limpava copos sujos de vinho tinto. Ele era um homem de mãos calejadas, ex-pescador que o mar cuspiu de volta com artrite nas juntas, e agora vivia de uma reforma magra que mal chegava aos 600 euros. A minha mãe, a Rosa, costurava roupas para vizinhos, os dedos enegrecidos de linha e agulhas, sonhando com um dia em que pudéssemos comprar uma casa própria sem o peso das prestações. Eram eles quem me criara com a lição dura da vida portuguesa: trabalha, aguenta, não sonhes alto porque o céu aqui é baixo e chuvoso. Mas eu sonhava. Aos 25, depois de ser despedido de uma fábrica de cortiça em Setúbal, onde passava turnos de 12 horas a cheirar o pó amargo da casca, decidi que não seria mais um escravo do sistema. Portugal estava a acordar para o digital, com startups em Lisboa a atrair investimento estrangeiro como moscas para o mel, mas para mim, um tipo sem curso superior, era só um abismo. Comecei o meu negócio online, uma loja de produtos artesanais portugueses, tipo queijos de Serpa, azeites do Alentejo e cerâmicas de Coimbra, vendidos para o mundo através de uma plataforma que mal percebia. Investi os 500 euros que juntei de anos a poupar, comprei um domínio barato e passei noites em claro a aprender SEO e marketing no YouTube, com o ecrã portátil a queimar os olhos sob a luz fraca da lâmpada do quarto. No início, foi como nadar contra a corrente do Douro em cheia. Vendas. 2 por mês, e uma delas era da minha prima que comprou por pena. Os anúncios no Facebook estavam mais do que rendiam, e os clientes estrangeiros cancelavam encomendas porque o envio demorou demasiado, culpa da CTT, que perdia pacotes como se fossem folhas ao vento. A Ana, a minha irmã mais velha, casada com um contabilista aborrecido de Oeiras, era a pior. Toda a família reunia-se aos domingos na casa dos pais, em Alfama, com o cheiro de bacalhau à brasa a encher o ar, e ela não perdia a oportunidade, João, para de brincar aos empresários. O Zé, o marido dela, ganha o dobro do que tu sonhas, e sem arriscar o rabo. O pai ria-se, batendo na mesa com a garrafa de vinho: és como eu novo, rapaz, queres conquistar o mundo mas nem o bairro conquistas. A mãe ficava calada, os olhos baixos, costurando um guardanapo imaginário, mas eu via o desapontamento nas rugas da testa dela. Eu engolia, sorria, mas por dentro era um vulcão. Cada riso era uma facada no peito, cada piada uma corrente que me arrastava para o fundo. Lembrei-me das noites em que, depois daquelas refeições, voltava para o meu quarto alugado em Moraria, um cubículo úmido com vista para um pátio de varais pendurados, e chorava como uma criança. Porque eu, murmurava para o teto rachado. Por que nascer aqui, nesta terra de sonhadores falhados? Portugal, com as suas praias douradas e castelos medievais, era um paraíso para os turistas, mas para nós, os locais, era uma prisão de dívidas e sonhos partidos. O desemprego rondava os 7%, mas para quem como eu, sem rede de contactos, era 100%. Eu via os amigos da secundária a postar fotos no Instagram, casamentos em Cascais, carros novos financiados a 120 prestações, vidas perfeitas. E eu? Eu era o palhaço da família, o empresário de pacotinho. Um dia, tudo atingiu o limite. Era o Natal de 2019, e a família reunira-se na sala apertada da casa dos pais,
decorada com pispeiros de plástico e luzes que piscavam como os meus lucros inexistentes. O tio Francisco, bêbado de poncha, apontou para mim com o garfo: João, conta lá como vai essa tua loja mágica. Já compraste o iate? Risos gerais, até a avó, que mal ouvia, deu uma palmada na perna. Eu congelei, o prato de rabanadas na mão a tremer. Levantei-me devagar, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Sabem que mais? Vocês riem-se, mas um dia eu vou calar-vos a todos. Vou faturar mais do que usei em anos, e vocês vão engolir essas palavras como espinhas de sardinha. Saí porta fora, o frio da noite de dezembro a morder a pele, e corri pelas ruas empedradas até ao mirador de Santa Catarina. Lá, com o Tejo a brilhar sob as luzes da ponte 25 de Abril, jurei a mim mesmo, não era só sucesso que eu queria. Era vingança. Uma vingança fria, calculada, que os faria questionar cada escolha que fizeram na vida. Os meses seguintes foram um inferno pessoal. Voltei ao emprego no supermercado, empilhando latas de atum e sorrindo para clientes irritados, enquanto à noite devorava cursos online gratuitos sobre e-commerce. Aprendi sobre funis de venda, copywriting persuasivo, até dropshipping, essa besta que devora os fracos. Mudei a loja, foquei-me em nichos, como vinhos do Douro para expatriados saudosistas, e usei stories no Instagram para contar histórias reais, não anúncios frios. Lembra-te do sabor da tua avó, escrevia eu, com fotos de vinhas ao pôr do sol. As vendas subiram para 10 por mês, depois 20. Mas o dinheiro? Mal cobria o aluguer. Dormia 4 horas por noite, o corpo a doer como se tivesse sido espancado por marés altas de carcavelos. A família não parava. A Ana ligava semanalmente: mano, o pai está mal das costas no trabalho. Precisa de ajuda. Para de ilusões. O pai, orgulhoso, nunca pedia, mas eu via nas chamadas de vídeo as olheiras dele, o cansaço de um homem que aos 60 ainda carregava caixas na construção. Eu sentia culpa, uma culpa que me roía como traça em madeira velha, mas transformava-a em combustível. Eles não acreditam em mim, repetia como um mantra, enquanto editava vídeos no Canva sob a luz do candeeiro de rua que entrava pela janela. Comecei a notar padrões: os que riem mais alto são os que mais temem o teu sucesso. Em Portugal, onde a inveja se disfarça de brincadeira, isso era lei. Então, veio o ponto de viragem. Em março de 2020, o mundo parou com a pandemia. Portugal fechou-se como uma ostra, as ruas de Lisboa vazias como fantasmas de fado. Mas para mim, foi o furacão que bagunçou o tabuleiro. As pessoas, presas em casa, viraram-se para o online como nunca. As minhas vendas explodiram, de 20 para 100 encomendas por mês. Turistas virtuais compravam os meus queijos, os meus azeites, ansiando pelo cheiro de Portugal que o correio traria. Contratei um armazém pequeno em Sacavém, contratei 2 rapazes do bairro para embalar, imigrantes cabo-verdianos como eu sonhara ser um dia, livres. O faturamento subiu para 5.000 euros líquidos. Paguei as dívidas, comprei um fato decente e, pela primeira vez, olhei-me ao espelho sem ódio. Mas a vingança? Ela fervia baixo, como o caldo verde no tacho da mãe. Eu planeava. Comecei a gravar podcasts, sim, eu, o palhaço, com o microfone na mão, contando histórias de falhanços e ressurreições, inspirando outros, sonhadores idiota, como eu. O canal cresceu, 10.000 ouvintes em 6 meses, e com ele veio o dinheiro, patrocínios de marcas portuguesas, cursos online sobre e-commerce. A família ignorava-me ainda, achando que era sorte passageira. Amanhã volta tudo ao normal, dizia o pai numa chamada, a voz rouca de cansaço. Não voltou. Em 2021, lancei o meu curso, Do Zero ao Milhão, o caminho do empreendedor português. Vendeu como pão quente numa padaria de Belém. 1.000 alunos na primeira semana, 50 euros cada. O dinheiro choveu, 100.000 no primeiro mês. Mudei-me para um apartamento em Campo de Ourique, com vista para o Jardim Botânico, comprei um carro elétrico, nada de luxos chamativos, mas o suficiente para calar bocas. E agora, o golpe mestre. Convidei a família para um jantar de reconciliação no meu novo espaço. A Ana chegou primeiro, os olhos arregalados ao ver o minimalismo escandinavo misturado com azulejos tradicionais. Mano, isto é emprestado. O pai entrou devagar,
apoiado na bengala nova que eu enviara, e parou na sala, o queixo caído. João. Como? Servi jantares de marisco fresco de ericeira, vinho do Dão gelado, e enquanto comiam, pus o laptop na mesa. Vejam isto. O ecrã mostrou os números, faturamento anual de 1,2 milhões de euros. Silêncio. O tio Francisco engasgou com uma gamboa. A Ana corou, o Zé ao lado dela mudo como peixe. E agora? Perguntei, a voz calma como o Tejo ao amanhecer. Riram-se durante anos. Agora, implorem. Mas não era só dinheiro. A verdadeira facada veio depois. Eu sabia os segredos deles, aqueles sussurros nas noites de família, as traições escondidas atrás de sorrisos. O pai, que apostava o salário na lotaria legal do bairro, deixando a mãe sem nada. A Ana, que roubava clientes do Zé para o seu side hustle de consultoria. O tio, endividado até às orelhas com agiotas de chelas. Eu usara o meu podcast para investigar, discretamente, transformando dor em arma. No episódio seguinte, anónimo mas óbvio para quem conhecia, contei histórias reais de famílias destruídas por inveja e mentiras. Eles ouviram, souberam que era sobre eles, e o pânico instalou-se. A mãe chorou primeiro, ligando à meia-noite: filho, perdoa-nos. Não queríamos. Mas eu já perdoara, perdoar é para fracos. Eu só queria que sentissem o que eu senti, o vazio de ser invisível. O pai apareceu à minha porta uma semana depois, os olhos inchados, a bengala a bater no chão como um coração partido. Ensina-me, João. Quero aprender isso da internet. Ri-me, não de maldade, mas de ironia. Agora queres? Depois de anos a chamar-me idiota. Ele ajoelhou-se, ali no hall de entrada, o homem que me ensinara a ser forte. Por favor. E nesse momento, vi a verdade nua. A vingança não é doce como vinho do Porto, é amarga como azeite puro, mas nutre. Deixei-o entrar, mostrei-lhe os tutoriais básicos, mas o jogo mudara para sempre. A família fragmentou-se, a Ana divorciou-se, o tio fugiu para o Algarve, a mãe costura agora para a minha loja online. Hoje, aos 35, caminho pelas ruas de Lisboa como um rei sem coroa. O Tejo flui sereno, e eu sei que, no fundo, todos nós somos prisioneiros das nossas próprias risadas. Mas eu libertei-me. E se me perguntarem se valia a pena, direi, sim, porque na terra do fado, a verdadeira melodia é a da resiliência que cala os céticos. Os dias após aquele jantar transformaram-se num turbilhão de ecos emocionais, como as ondas que se quebram na costa da Nazaré depois de um swell gigante. Eu acordava cedo, o sol a filtrar pelas cortinas de linho do meu apartamento em Campo de Ourique, e em vez de paz, sentia um vazio que o dinheiro não preenchia. 1,2 milhões no banco, transferências de PayPal de clientes no ZUA, na Austrália, até no Japão, onde um salaryman de Tóquio comprava os meus vinhos para sentir o fado na garrafa, mas o meu coração batia com o ritmo irregular de um fadista bêbado. Vingança, pensei eu enquanto bebia o meu café galão na varanda, olhando para os telhados vermelhos que se estendem até ao aqueduto das águas livres, é como o bacalhau, seco por fora, mas por dentro ainda cru, a precisar de sal para não apodrecer. Comecei a gravar mais episódios do podcast, agora com convidados reais, empreendedores portugueses que, como eu, foram cuspidos pelo sistema. Um deles era o Rui, um tipo de Coimbra que perdera tudo na bolha das startups de 2015, casa, mulher, dignidade, e agora faturava com apps de delivery de pastéis de nata. Sentámo-nos no meu estúdio improvisado, uma divisão com paredes forradas de cortiça isolante e um microfone Blue Yeti que comprara por impulso, e ele contou. A família dizia que eu era louco por largar o emprego no banco. Mas vê, hoje eles pedem-me conselhos. Ri-me, mas por dentro doía. Porque eu via o meu reflexo nele, o mesmo fogo que queima devagar, consumindo orgulho até restar cinzas. A família não desaparecera. Pelo contrário, eles orbitavam à minha volta como gaivotas à volta de um barco de pesca no Tejo. A mãe ligava todos os dias, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento: João, o teu pai está melhor. Ele anda a estudar aqueles vídeos que lhe deste, mas diz que é como aprender mandarim. Eu respondia com paciência fingida, enviando links para cursos gratuitos no Udemy, mas cada conversa era uma ferida reaberta. Ela confessara, numa noite de insônia partilhada ao telefone, que sempre acreditara em mim, mas o medo a calara. Em Portugal,
filho, a gente não sonha alto porque o céu cai com as chuvas de novembro. Abracei-a virtualmente, mas o abraço era frágil como fio de linho. O pai era o epicentro do meu tormento psicológico. Ele instalara-se num canto da minha rotina, aparecendo aos sábados com uma garrafa de vinho caseiro e perguntas que traíam a sua vulnerabilidade. Como é que fazes para esses americanos comprarem? Eles não conhecem o nosso cheiro. Sentávamo-nos na cozinha, eu com o laptop aberto a mostrar dashboards do Shopee, ele com os óculos tortos na ponta do nariz, os dedos nudosos a clicar hesitantemente no rato. Via-se o esforço, o homem que outrora erguera muros em obras de Alcântara agora lutava contra pop PS e algoritmos. E eu? Eu ensinava, mas com uma frieza calculada, deixando cair frases como lembras-te quando dizias que era perda de tempo. Ele baixava a cabeça, murmurando desculpa, rapaz, e naquele silêncio, eu saboreava a inversão de poder. Mas à noite, sozinho, questionava-me, isto é justiça ou só mais um ciclo de dor? A Ana era diferente. Ela explodira como uma granada de mão depois do jantar. Chamadas furiosas, tu publicaste aquilo no podcast para nos humilhar. O episódio sobre a irmã ladra, era eu, não era. Não neguei. Era uma história, Ana. Mas se te sentes assim, talvez seja verdade. Ela chorara, acusando-me de traição familiar, de destruir o que restava do nosso laço de sangue. O Zé, o ex-marido, saíra da equação depressa, divorciara-se alegando incompatibilidades financeiras, mas eu sabia que era o meu sucesso que o corroía, como ácido em metal. Ana mudara-se para um apartamento minúsculo em Amadora, trabalhando como freelancer em design gráfico, e nas raras visitas, via-se o esgotamento nos olhos dela, olheiras profundas, cabelo despenteado como as ruas de Lisboa após uma manifestação. Eu só queria o melhor para ti, dizia ela, mas as palavras soavam ocas, como o eco num poço seco. Numa tarde chuvosa de outono, enquanto o céu de Lisboa despejava água como lágrimas de saudade, decidi confrontá-la de frente. Encontrei-a num café em Bairro Alto, daqueles com mesas de ferro forjado e cheiro a pastel de nata fresco. Ela chegou atrasada, o casaco encharcado, e sentou-se com um suspiro que era metade alívio, metade rendição. João, eu errei. Ria-me porque invejava. O Zé era seguro, mas vazio. Tu arriscavas, e eu tinha medo de que ganhasses. As palavras dela abriram uma brecha na minha armadura. Abracei-a ali, entre o vapor das chávenas, e pela primeira vez senti que a vingança podia ser perdoada, não esquecida, mas transformada em lição. Mas o coração humano é traiçoeiro. No fundo, eu guardava as cicatrizes como medalhas. Enquanto isso, o negócio crescia como era selvagem nas paredes de Sintra. Expandi para uma linha de produtos sustentáveis, azeites orgânicos de produtores alentejanos esquecidos, cerâmicas feitas por artesãos de Bordal Pinheiro revividos. Contratei uma equipa pequena, a Maria, uma marketeer de Porto que fugira do norte cinzento para o sol de Lisboa, e o Pedro, um dev de Braga com tatuagens de código binário nos braços. Juntos, criámos campanhas virais, vídeos de unboxing com fado de fundo, lives de provadores onde eu contava anedotas da minha jornada do inferno. O faturamento bateu os 200 mil mensais, e com ele veio a mídia, uma entrevista no Expresso, o filho pródigo do e-commerce português, e convites para palestras no Web Summit, onde me misturava com venture capitalista de Silicon Valley, sentindo-me finalmente no meu elemento. Mas o sucesso tem o seu preço psicológico. Noites de ansiedade, onde sonhava que tudo desabava, encomendas perdidas, algoritmos mudados, uma recessão global. Acordava suado, o coração a galopar, e ia à varanda fumar um cigarro, olhando para as luzes da cidade que nunca dorme. Portugal, terra de poetas e navegadores, ensinara-me que a glória é efêmera como o vinho aberto. E a família? Eles eram um lembrete constante. O tio Francisco reaparecera, magro e cabisbaixo, pedindo um empréstimo para um negócio no Algarve. Recusei, mas dei-lhe um curso meu de graça, aprende sozinho, tio. Como eu fiz. Ele saiu com a cabeça baixa, e eu senti uma pontada, não de pena, mas de compreensão. Todos nós somos vilões nas histórias dos outros. Num fim de semana prolongado, levei o pai a uma viagem pelo Douro, alugando um barco para cruzeiros vinícolas. O rio serpenteava entre vales verdes, vinhas em socalcos como escadas para o céu, e ele, pela primeira vez, sorriu de verdade. João, isto é o que sonhavas?
Liberdade. Assenti, brindando com um copo de Porto Tawny. Mas enquanto o sol se punha, tingindo água de laranja, confessou, eu fui duro porque via em ti o meu fracasso. O mar levou-me os sonhos, e temi que a internet te levasse a ti. Abracei-o, o cheiro de tabaco e rio misturado, e chorei baixinho. A vingança, percebi, era uma ilusão, o verdadeiro drama era a reconciliação, forjada no fogo da dor partilhada. De volta a Lisboa, o podcast evoluiu para um movimento. Criei uma comunidade online, Sonhadores do Tejo, com milhares de membros a partilharem histórias de resiliência. Uma delas era da Sofia, uma jovem de Évora que largara o call center para vender joias handmade, inspirada no meu episódio sobre falhanços familiares. Ela escreveu, obrigada, João. A minha mãe ria-se, agora aplaude. Li aquilo e sorri, mas o peso permanecia. Porque no fundo, eu ainda ouvia os ecos daqueles risos, e eles impulsionavam-me a mais. O inverno de 2022 trouxe com ele um frio que se infiltrava nos ossos como a umidade das caves de vinho no Douro, e com ele, as primeiras rachaduras no meu império autoconstruído. O negócio online, que outrora fluía como o Tejo em maré alta, começou a patinar em areias movediças. A inflação galopante em Portugal, pão a subir 20%, combustível a morder os envios, e a concorrência feroz de gigantes chineses no AliExpress corroíam as margens. Eu acordava às 5 da manhã, o céu ainda negro sobre os telhados de Lisboa, e mergulhava em spreadsheets no Google Sheets, os números a dançarem como fantasmas acusadores. 1,2 milhões acumulados, sim, mas agora o cash flow era um rio seco no Alentejo em agosto. Mantenha calma, murmurava para mim mesmo, enquanto bebia um bica forte na máquina de café do apartamento, o vapor subindo como fumo de uma revolta interna. A família, ironicamente, tornou-se o meu barómetro emocional. O pai progredia no seu negócio paralelo, uma lojinha online de iscas de bacalhau defumadas, inspirada nas receitas da mãe. Ele vendia para imigrantes em França e Suíça, e nas chamadas semanais, a voz dele ganhava um tom de orgulho que eu nunca ouvira. Vendi 10 pacotes esta semana, João. Usando aquele truque do Facebook ADS que me ensinaste. Ria-me, genuíno, e enviava-lhe dicas personalizadas, mas por dentro questionava, será que o meu sucesso era só um espelho para os falhanços deles? A mãe juntara-se a ele, gerindo o estoque na cozinha de Alfama, os dedos ágeis agora a embrulhar pacotes em vez de costurar. És o nosso anjo, filho, dizia ela, e as palavras aqueciam como um aquecedor a óleo num quarto gelado. Mas a Ana... A Ana era o furacão não anunciado. Depois do divórcio, ela afundara-se num poço de autodesprezo, alternando entre raiva e súplicas. Aparecia sem aviso, batendo à porta do meu apartamento com olhos vermelhos de noites mal dormidas, cheirando a vinho barato de garrafão. João, empresta-me 500 euros. O aluguer. E o Zé ficou com tudo. Eu dava, sempre, mas com condições. Inscreve-te no meu curso. Aprenda a vender online. Ela tentava, mas desistia ao primeiro obstáculo, culpando o mundo, o ex, a economia, até eu. Tu tornaste tudo pior. Mostraste-nos o que não podíamos ter. Gritava ela, e eu absorvia, o peito apertado como um punho cerrado. Num daqueles confrontos, na sala com vista para o jardim, ela desabou no sofá, soluçando, eu invejava-te desde miúdos, sabes? Tu eras o livre, o que sonhava. Eu casei por medo. Abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo, e pela primeira vez, vi a irmã por trás da rival, uma mulher partida por expectativas portuguesas, onde a mulher deve ser rocha mas nunca sonhar. O tio Francisco, esse, era um caso à parte, um lembrete vivo de como a vingança pode ricochetear. Depois da recusa do empréstimo, ele sumira para o sul, rumores de um negócio de golfe no Algarve que cheirava a esquema piramidal. Liguei-lhe uma noite, após um episódio do podcast sobre armadilhas financeiras, e ele atendeu com voz rouca de sol e arrependimento. João, errei feio. Perdi tudo nos casinos de Vila Moura. Volta para Lisboa. Recusei o regresso, mas enviei um plano de recuperação, passos para limpar dívidas, cursos gratuitos de literacia financeira. Não te salvo, tio. Salva-te tu. Ele chorou ao telefone, um choro gutural como fado de Severa, e desliguei com o estômago revirado. Vingança não era mais castigar, era forçar o crescimento, mesmo que doesse como sal na ferida aberta. Enquanto isso,
O meu mundo profissional girava em alta rotação. O Web Summit daquele ano, em novembro, foi o ápice, palestras lotadas no pavilhão de Portugal, onde eu partilhava o palco com founders de unicórnios lisboetas. Do supermercado ao milhão, lições de um underdog português, gritavam os títulos nos ecrãs LED. Assinaturas de contratos choveram, parcerias com a Sonai para distribuição, investimentos de um VC de Madrid. O faturamento recuperou, batendo recordes, mas o custo era a solidão. Namoradas. Fugazes, atraídas pelo brilho mas repelidas pela intensidade. Uma delas, a Inês, uma designer de Matosinhos, durou 3 meses. És obcecado, João. Vives para provar algo a fantasmas. Ela tinha razão. À noite, após eventos glamourosos no Lisboa Factory, voltava para casa e revivia as humilhações em looping mental, o cérebro um teatro de sombras onde os risos ecoavam eternos. Decidi trapizar-me, num twist que nem eu previa. Encontrei o Dr. Almeida, um psicólogo de Belém com consultório cheirando a livros velhos e chá de camomila. Nas sessões, deitado no divã com vista para o mosteiro dos Jerónimos, desenterrei o pus. Eles riram-se porque eu era o espelho dos medos deles, doutor. Em Portugal, sucesso é suspeito, ele deve ter trapaceado. O terapeuta assentia, os óculos refletindo a luz dourada do entardecer. E tu? O que ganhas com essa vingança? Pensei, e a resposta veio como uma maré: nada. Só perpetuava o ciclo. Saí dali com o homework, escrever cartas não enviadas à família, purgar o veneno. Escrevi a Ana primeiro: inveja é o ladrão silencioso das irmãs. Perdoa-me por te fazer sentir pequena. À mãe, o teu silêncio doía mais que palavras. Ao pai, o teu orgulho era a tua prisão, o meu, a minha armadura. Não enviei, mas queimei-as numa fogueira simbólica no jardim botânico, o fumo subindo como orações ao céu de estrelas. E algo mudou. O podcast ganhou um tom mais vulnerável, episódios sobre o lado negro do sucesso, onde confessei as noites de dúvida, convidando ouvintes a partilharem. A comunidade explodiu, 50.000 membros, histórias de superação de Évora a Faro. Numa primavera florida, organizei um retiro em Sintra para a família estendida, não só a minha de sangue, mas os ouvintes fiéis. O pai veio, agora com o seu site a faturar 2.000 euros mensais, orgulhoso como um galo de Barcelos. A Ana apareceu, com um protótipo de loja online de acessórios sustentáveis, inspirado em ti, mano. O tio, surpreendentemente, surgira de Faro com um plano limpo, pedindo mentorship. Sentámo-nos em círculo sob as árvores centenárias do Palácio da Pena, o ar cheirando a eucalipto e mar, e falámos, não de números, mas de feridas. Rimos por medo, admitiu o pai, a voz embargada. E eu vinguei-me por dor, respondi. Abraços selaram o pacto, frágeis mas reais. Mas a vida, essa dramaturga cruel, não acaba em atos felizes. Uma crise veio, um fornecedor alentejano faliu, atrasando envios e gerando reviews negativos como moscas em fruta podre. O stress acumulado explodiu numa discussão com a Maria, a marketer, que demitiu-se acusando-me de tirano controlado. Sozinho no escritório alugado em Marvila, com paredes de betão cru e vista para o Tejo poluído, quebrei. Chorei como não chorava desde criança, o corpo convulsionando no chão frio. Para que tudo isto? Gritei para o vazio. Mas levantei-me, liguei para o Dr. Almeida, a vingança acabou. Agora, construo. O verão de 2023 desabou sobre Lisboa como um manto de calor sufocante, o asfalto a derreter nas ruas de Alcântara e o Tejo a refletir um sol impiedoso que queimava a pele como acusações não ditas. O negócio, após a crise do fornecedor, renasceu das cinzas como a fênix de um mito português esquecido, mais forte, mais diversificado. Lancei uma linha de subscrições, caixas mensais de Sabores de Portugal, com queijos, vinhos e histórias áudio contadas por mim, o fadista moderno do e-commerce. As vendas dispararam para 300.000 euros por mês, e com elas veio a validação, capas na Forbes Portugal, o rei digital de Alfama, e convites para boards de associações de empreendedores. Caminhava pelo Rossio com o peito inchado, cumprimentando vendedores de castanhas como se fosse o próprio desse bastião regressado. Mas o drama familiar, esse, entrava numa fase nova, mais insidiosa, a da dependência disfarçada de gratidão. O pai expandira o seu negócio de iscas para um armazém em Loures, contratando 2 sobrinhos distantes, e agora pedia reuniões estratégicas semanais. João,
como escalo para exportação. Os franceses adoram, mas a logística. Eu voava para lá de Uber, sentando-me em mesas de plástico com vista para contentores poeirentos, traçando planos em guardanapos. Via o brilho nos olhos dele, o mesmo que outrora reservava para o mar, e sentia um orgulho bastardo. Mas à noite, no meu apartamento agora ampliado com um ginásio caseiro, questionava, era mentorship ou resgate? Ele dependia de mim como eu dependia outrora da aprovação dele, um ciclo invertido, mas ainda ciclo. A mãe florescera de forma inesperada. Com o dinheiro das iscas, reformara-se da costura e começara um blog paralelo, receitas de alfama para o mundo, com vídeos caseiros dela a amassar pão de milho, a voz suave narrando memórias de infância. Virou-se viral entre a diáspora luso-brasileira, e eu gerenciei a monetização, a ADS do YouTube, afiliados para panelas de barro. Filho, isto é magia, dizia ela, os olhos a dançarem como luzes de São João. Mas num jantar em casa dela, com o cheiro de caldeirada a encher o ar, confessou, sempre soube que ias longe. O silêncio era o meu medo de te perder para os sonhos. Abracei-a, sentindo o calor do seu jail de lã, e pela primeira vez, o perdão flui natural, como vinho decantado. A Ana, porém, era um nó gordiano. O divórcio deixara-a com cicatrizes profundas, depressão diagnosticada, terapia semanal em Oeiras, mas o seu negócio de acessórios, azulejos modernos, começava a pegar. Ela desenhava joias inspiradas em padrões de azulejos do século XVII, vendendo para boutiques em Chiado e online para o mundo. Nas visitas, trazia protótipos, brincos em forma de ondas do Tejo, colares com motivos de galeões. O que achas, mano? Vendo no teu site. Eu integrava, promovia nos stories, mas via o desespero nos olhos dela, sem ti, eu falhava. Uma noite, após uma live conjunta, ela desabou, eu roubei clientes do Zé por insegurança. Queria provar que era mais que esposa. Chorei com ela, ali no estúdio iluminado por LEDs frios, reconhecendo o espelho, ambos éramos produtos de uma educação que valorizava sobrevivência sobre brilho. O tio Francisco regressara transformado, ou assim parecia. Abrira uma agência de turismo eco-friendly no Algarve, guiando hikes pelas falésias de Sagres com foco em sustentabilidade. Aprendi contigo, João. Nada de esquemas. Mandava relatórios mensais, faturamentos modestos mas crescentes, e convidava-me para fins de semana em lagos, praias de areia branca, pôres do sol que pintavam o Atlântico de fogo. Fomos juntos, ele e eu, caminhando pelas dunas com o vento salgado a chicotear o rosto. Perdoa o velho tio, disse ele, parando para acender um cigarro. Ria-me para não chorar os meus erros. Apertei-lhe a mão, calejada como a minha agora era, e perdoei, não por fraqueza, mas por sabedoria. A vingança, percebi, era um fogo que consome o vingador tanto quanto o alvo. No plano profissional, o ápice veio com a expansão internacional. Parceirei com uma distribuidora em Amsterdão para entrar no mercado nórdico, suecos loucos por produtos autênticos, fugindo do IKEA eterno. Voos para reuniões em canais holandeses, contratos assinados em cafés com vista para canais, e o cheque de 500 mil euros para estoque inicial. De volta, celebrei com a família num restaurante em Belém, pastéis de nata quentes e moscatel gelado. Risos genuínos agora, histórias partilhadas sem subtexto. Mas no meio da festa, o pai ergueu o copo, ao João, que nos salvou. Salvei? O peso caiu como uma âncora. Naquela noite, no táxi de regresso, refleti, o sucesso não era meu sozinho, era tecido da teia familiar, entrelaçada em dor e redenção. O podcast evoluiu para um livro, Risos e Milhões, A Vingança do Sonhador Português, autopublicado na Amazon, vendendo 10 mil cópias no lançamento. Assinaturas em livrarias de Porto e Lisboa, leituras públicas no Cais do Sodré onde eu narrava capítulos com voz rouca, evocando o fado. Críticas mistas, alguns chamavam inspirador, outros vingativo demais para um self-help. Mas tocava corações, e-mails de jovens de Faro a Coimbra, obrigado por mostrar que os risos são combustível. Contudo, o coração humano anseia por conexão além do dinheiro. Encontrei Ana Laura, uma jornalista do Público que cobrira o meu Web Summit. Encontros casuais em esplanadas de Príncipe Real, conversas sobre literatura, ela devorava Saramago, eu confessei fraqueza por Pessoa, caminhadas pelo aqueduto ao pôr do sol. Tu és mais que o teu império, disse ela uma noite, os dedos entrelaçados nos meus sob as estrelas.
Fizemos amor pela primeira vez na minha cama com lençóis de algodão egípcio, o corpo dela suave como areias de comporta, e pela manhã, sussurrou, conta-me os teus medos. Contei, os fantasmas da família, o terror de falhar. Ela ouviu, e no abraço, senti cura. Mas o drama não dorme. Uma auditoria fiscal veio como trovão, o fisco português, sempre vigilante, questionava deduções nos envios internacionais. Advogados caros, noites sem sono revendo faturas, e o stress a corroer como ferrugem em ferro forjado. Liguei para o pai, é como os teus tempos de pescador, tempestades vêm. Ele riu, e tu aguentas, como sempre. A família uniu-se, a Ana ajudou com designs para o site de compliance, a mãe cozinhou refeições para as maratonas noturnas. Saímos limpos, mas mais fortes, o laço, agora de aço. No outono, casei com Laura numa cerimónia íntima em Cascais, ondas do Atlântico como testemunhas, a família toda presente. O pai discursou, voz embargada, de risos a lágrimas de alegria. E eu, de smoking simples, jurei não só a ela, mas a mim, viver sem vingança, só com legado. O ano de 2024 trouxe uma calmaria enganadora, como o mar de Setúbal antes de uma tempestade de verão, e com ela, o inevitável confronto com as profundezas da psique, aquelas camadas onde o drama não é plot twist, mas erosão lenta da alma. O negócio estabilizara num plato luxuoso, 1,5 milhões anuais agora, com filiais virtuais em Espanha e França, e uma equipa de 20 almas dispersas de Lisboa a Luanda. Eu gerenciava de um escritório em Lisboa Factory, espaço industrial com paredes de tijolo exposto e vista para o Tejo via janelas panorâmicas, onde o sol da tarde pintava os dashboards de ouro. Mas o sucesso, esse sedutor traiçoeiro, começava a revelar as suas garras, burnout, disfarçado de cansaço banal. A família, agora entrelaçada no meu tecido diário, servia como espelho implacável. O pai aposentara-se das iscas, passando o negócio para os sobrinhos, instalara-se num chalé modesto em Sintra, para ver as brumas e lembrar que a vida é névoa, dizia. Visitava-me quinzenalmente, trazendo queijos de azeitão e histórias de netos imaginários, pois eu e Laura ainda hesitávamos na paternidade. Estás magro, João. Para decorrer. Ele via o que eu negava, as olheiras, o tremor nas mãos após calos com investidores. A mãe, viúva recente, o pai partira pacificamente numa noite de fado, o coração sedento como uma ponte velha, mudara-se para perto, num apartamento em Estrela. Cozinhava para mim e Laura, as suas sopas de cavalo marinho curando mais que fome. A saudade é o preço da amor, murmurava ela, os olhos úmidos como o Tejo em maré baixa. A Ana casara-se de novo, com um professor de história de Tomás, um homem calmo como um Nabão, e o seu negócio de azulejos explodira para boutiques em Paris. Filha no horizonte, ela florescera em maternidade serena, mas nas confidências pós-jantar, confessava, ainda acorda à meia da noite, a sonhar com os risos. Tu curaste-nos, mas as cicatrizes coçam. Ríamos, mas era riso nervoso, eco de traumas não sepultados. O tio Francisco, agora avô de 3, gerenciava retiros espirituais no Algarve, yoga nas falésias, meditações ao som de ondas. A vingança foi o meu guru, brincava ele, mas os olhos traíam, noites de insônia, dívidas antigas que assombravam como fantasmas de contrabandistas. Laura, a minha âncora, via tudo. Grávida de 4 meses, o ventre arredondado como uma melancia de alcácer, ela confrontava-me nas noites quentes. Estás a fugir, João. O império é prisão agora. Discutíamos, vozes altas e quando no quarto com berço montado, ela acusando-me de priorizar métricas sobre momentos, eu defendendo-me com, é pelo nosso futuro. Mas no fundo, sabia, o trauma da humilhação infantilizara meu workaholic, correndo de fantasmas que só eu via. Inscrevi-me em terapia de grupo no Porto, voando para sessões onde empreendedores partilhavam, um de Braga falira 3 vezes, uma de Faro lutava com ansiedade pós-sucesso. Somos adictos à dor, disse o facilitador, e as palavras acertaram como um murro de boxeador de Oeiras. O podcast, agora uma rede de 100 mil, tornou-se confessional, episódios sobre o lado negro do milhão, onde convidei a família para ser hosts. O episódio com a Ana viralizou, de inimiga a aliada, uma irmã conta tudo, lágrimas e risos crus, tocando 500 mil downloads. Críticas choveram, vulnerável demais para business, mas e-mails fluíram, salvaste o meu casamento familiar. O livro seguiu para a 2ª edição, com prefácio da mãe, das agulhas ao ecrã.
Mas o clímax psicológico veio com a perda do pai. No funeral em Alfama, igreja lotada de vizinhos e fadistas, o caixão de castanho simples sob vitrais coloridos, eu desabei no púlpito. Ele riu-se de mim para me proteger do mundo, solucei, a voz quebrando como vidro. A família cercou-me, abraços salgados de lágrimas, e na procissão pelas ruas empedradas, com o fado de Amália a soar de janelas abertas, senti o fechamento, a vingança morrera com ele, deixando espaço para a herança. Laura deu à luz no inverno, um menino, Manuel, em honra. Segurei nos braços no hospital de Santa Maria, o cheiro de antisséptico misturado com leite novo, e jurei, não repetirás os meus erros. O negócio deleguei mais, Maria regressara como COO, focando em mentorship, uma academia online gratuita para underdogs portugueses, Tejo Academy, com milhares inscritos de Trás-os-Montes a Açores. O tio organizou um retiro familiar em Sagres, fogueiras na praia, histórias ao redor do fogo. De risos a chamas, brincou ele, e rimos todos, o mar rugindo aprovação. A Ana, com o bebê ao colo, sussurrou, somos inteiros agora. E eu, olhando as estrelas atlânticas, soube, o drama não acaba, evolui para a epopeia. O amanhecer de 2025 encontrou-me na varanda do chalé em Sintra, herdade do pai, o nevoeiro a enrolar-se nas copas das árvores como segredos não contados, e o ar fresco a carregar o perfume de eucaliptos e mar distante. Aos 37, com Manuel a gatinhar no tapete de lã alentejana e Laura a preparar o pequeno almoço com ovos de galinhas da vizinhança, eu contemplava o horizonte, não mais um sonhador vingativo, mas um guardião de legados. O negócio, agora uma holding com 2 milhões anuais, corria em piloto automático, filiais em Luanda e São Paulo, parcerias com a UE para e-commerce sustentável. Eu focava no intangível, formar as próximas gerações, quebrando ciclos de inveja com ferramentas de empoderamento. A família, esse mosaico remendado de dores e triunfos, reunia-se mensalmente no chalé, piqueniques sob romãzeiras, com a mãe a contar fábulas de Alfama e a Ana a exibir joias novas, inspiradas em constelações atlânticas. O tio Francisco, grisalho mas vigoroso, liderava meditações matinais nas trilhas de Monserrate, a voz e quando como ondas em grutas, a vida é maré, sobe, desce, mas tu escolhes surfar. O neto dele, um miúdo de 7 anos com olhos de pescador, perguntava-me, tio João, como venceste os monstros? Respondia com histórias editadas, com coragem e um laptop mágico. Mas à noite, ao colo do Manuel, sussurrava verdades, os monstros eram risos, filho. E o antídoto, persistência. Laura, agora colunista no Observador sobre maternidade e empreendedorismo, equilibrava-me, não glorifiques a dor, amor. Ensina a alegria. Juntos, escrevíamos um livro infantil, O Rapaz do Tejo e o seu Barco Digital, ilustrado com azulejos da Ana, vendendo para escolas de todo o país. O lançamento em Lisboa, na Feira do Livro do Parque Eduardo VII, foi mágico, crianças a aplaudir, o sol de junho a brilhar em capas coloridas, e eu a ler com voz de contador de fados, sentindo o ciclo completo. O podcast fechou o ciclo com o episódio final, do fim ao infinito, 1 hora de reflexões com a família toda, gravada na praia de Carcavelos ao pôr do sol. Riram-se durante anos, comecei, a areia fria sob os pés, mas esses risos forjaram-me. Hoje, não vingo, celebro. Milhões ouviram, e as mensagens inundaram, de um jovem de Viseu, comecei a minha loja hoje, ou uma avó de Faro, perdoei o filho pelo teu exemplo. Mas o verdadeiro teste veio com uma crise global, ciberataque a plataformas de e-commerce, o meu site paralisado por dias, clientes furiosos como touros em São Julião do Sado. Perdas de 100 mil, pânico na equipa via Zoom. Liguei para a família, é como o sismo de 1755, reconstrói. O pai ausente, mas o espírito guiava, resiliência portuguesa, tecida em séculos de navegações e saudades. Reconstruímos mais forte, com encriptação quântica e backups em nuvens seguras, emergindo com lição, vulnerabilidade é força. Numa noite de estrelas em Sagres, com o tio ao lado e o mar a sussurrar segredos, refleti, a vingança fora o catalisador, mas o amor, familiar, conjugal, o combustível eterno. Caminhei até à ponta do cabo, o vento a uivar como fado selvagem, e gritei para o Atlântico, venci. O eco voltou multiplicado, e sorri, sabendo que o jogo, esse jogo impiedoso, fora mudado não por milhões, mas por corações reconquistados. Hoje, enquanto o sol nasce sobre Sintra,
Com Manuel a rir e Laura a chamar para o pequeno almoço, eu sei, em Portugal, terra de sonhadores e sobreviventes, a verdadeira riqueza é o laço que resiste às marés. E eu, João Mendes, navegante do digital, sigo em frente, não fugindo das sombras, mas dançando com elas.